Estou gravando este vídeo no dia 4 de maio de 2022. É claro que ainda estamos no começo do mês de maio, mas o tempo está passando tão rápido que daqui a pouco nós estamos em junho. E junho é considerado por muitos como o mês da diversidade. E por ser o mês da diversidade, muitas pessoas que se dizem defensoras dessa diversidade consideram como hostis quaisquer pessoas que pensem de acordo com o que está escrito na Bíblia, de acordo com o conceito cristão de família. E só para relembrar, vejamos aqui o que diz a palavra de Deus a respeito da família. O que é a família? Homem, mulher e, quando tiver o caso, os filhos. Porque existem casais sem filhos, mas a família também inclui os filhos quando esses chegam. E o conceito cristão de família está claramente definido aqui no livro de Gênesis. Lerei o capítulo 1, versículo 27 e o capítulo 2, versículo 24. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, mas isso aqui é Antigo Testamento. Mas se você for lá no Novo Testamento, o próprio Jesus reforça isso quando os fariseus o interrogam a respeito do casamento, do divórcio. Jesus fala o seguinte, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 4 a 6. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez, e disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. O assunto desse vídeo eu creio que é claro que eu já falei em outro vídeo a respeito da ideologia de gênero. O que é ideologia de gênero? Nada mais, nada menos do que a crença de que não existe um sexo definido ou não existe apenas dois sexos. A pessoa pode ser aquilo que ela quiser. Pode gostar de homem, pode gostar de mulher, seja qual for o gênero. E uma das coisas que surgiram, uma das artimanhas malignas, dos enganos malignos que surgiram nos últimos anos para confundir a cabeça das pessoas e tentar padronizar, tentar impor uma espécie de cartilha progressista, uma espécie de, como posso dizer, para impor a ideologia na mente das pessoas, inclusive usando a educação para isso. É o chamado gênero neutro. Todos nós que sabemos língua portuguesa, que nós temos conhecimento da língua portuguesa, sabemos que existem apenas dois gêneros na língua portuguesa, o masculino e o feminino. Existem outros idiomas que têm mais de um gênero, como o alemão, por exemplo, que tem o masculino, o feminino e o neutro. Mas nós estamos falando de língua portuguesa, e a língua portuguesa tem somente dois gêneros, masculino e feminino. Só que os defensores do gênero neutro, eles criaram até mesmo um vocabulário próprio, uma linguagem própria para forçar, para incluir na marra esse tal gênero neutro. Por exemplo, quando eu estou falando com um amigo homem, ele é o amigo. Uma amiga mulher, a amiga. Só que, como os defensores do gênero neutro, eles acreditam que quando nós conversamos com alguém genericamente, quando nos referimos a alguém genericamente, não sabemos se é homem, se é mulher, se é gay, se é lésbica, se é trans, enfim, devemos nos referir a ele como o amigo, o calore, todes e por aí vai. Mas isso, como já disse aqui, isso é um atentado contra a língua portuguesa. E também um atentado contra o conceito cristão de família, que é homem e mulher, macho e fêmea. E
Mas aí, se nós pararmos para pensar, a maior preocupação dos defensores dessa ideologia, do tal gênero neutro, é de tratar bem as pessoas e não ofender as pessoas. Mas o que a Bíblia diz sobre a maneira como devemos tratar as pessoas, independentemente do sexo? Eu quero deixar aqui mais 2 textos da Bíblia a respeito da maneira pela qual devemos tratar as pessoas. A maneira saudável, equilibrada, cristã, justa de tratar as pessoas, de acordo com a vontade de Deus. Muitos cristãos de esquerda, se é que é possível que exista isso, mas enfim, eles podem alegar que tratar bem as pessoas, inclusive usando o gênero neutro, é algo que o próprio Jesus faria. E eu creio que vários deles devem citar aqui Lucas 6:31, Lucas capítulo 6, versículo 31, que diz o seguinte: e como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. Só que devemos ler o texto todo, no seu contexto. Então eu lerei aqui Lucas 6, do versículo 27 ao 36, para entendermos totalmente o contexto do texto. Mas a vós que isto ouvis digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar que é teu, não lhe o tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornar a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Então, a imposição desse tal gênero neutro, ela é abominável, mas nem por isso devemos tratar mal aquelas pessoas que defendem isso. Como diz aqui como disse Jesus aqui nesse texto que acabei de ler, devemos tratar essas pessoas com amor, com brandura, com simpatia, até com empatia, se for o caso, mas claro, mostrando para eles com toda paciência, com todo discernimento, com todo equilíbrio, que essas pessoas estão erradas, usando ferramentas como este vídeo, por exemplo, onde eu tento explicar de uma maneira pormenorizada, de uma maneira calma, porque existem apenas homem e mulher, não existem outros sexos, outros gêneros. E com relação à maneira como o homem e a mulher devem tratar um ao outro, vejamos aqui o texto de... Aliás, eu tinha falado de 2 textos, mas tem mais um aqui. Sobre a maneira como devemos tratar aquelas pessoas que nos fazem mal, que nos caluniam, que falam mal de nós, que nos criticam. Vejamos o que diz aqui na carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 17 a 21. A ninguém torneis mal por mal, procurei as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quantos estiverem em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Inclusive, já faz alguns dias que eu reativei meu perfil no Twitter, por conta da compra do Twitter por Elon Musk, que é um milionário da África do Sul. E Elon Musk comprou o Twitter com a promessa de que aquela rede social passaria
a ter mais liberdade de expressão. Eu confesso que nesses últimos dias eu tenho visto pouca diferença com relação à última vez que eu tinha acessado o Twitter. Mas eu percebi que os conservadores estão tendo mais vez e voz nessa rede social. E então, como devemos tratar nas redes sociais, inclusive onde há muito debate, há muita polêmica, como o Twitter, devemos agir de uma maneira equilibrada, de uma maneira saudável, respeitando o nosso próximo, por mais diferente que ele pense de nós, mas tentando argumentar com amor, com paciência, com moderação, não permitindo que o sangue suba demais a cabeça a ponto de você falar aquilo que não deve, ofendendo as pessoas, falando algo da qual você possa se arrepender mais tarde ou que possa ser usado contra você. Mas tenha paciência, tenha moderação, tenha equilíbrio. Então, se é para você tratar bem uma pessoa, trate de acordo com o que está na Bíblia, o que está na Palavra de Deus. E agora sim eu quero falar a respeito de como um homem deve tratar uma mulher e vice-versa. Aqui na carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 22 e 33, há um texto bastante polêmico, mas que deve ser devidamente contextualizado para que nós possamos tirar uma lição para nossos dias. Diz assim: vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Aqui não está falando que a mulher tem que ser capacho do homem, que a mulher tem que ser escrava do homem, ou que o homem tem que se sobrepor à mulher, fazendo-a de empregada, fazendo-a de... enfim, sendo tirano com a mulher. Mas aqui fala que a mulher ela não deve tentar ser superior ao marido ou impor a sua vontade sobre o marido. Num casamento sempre tem que haver diálogo, sempre tem que haver conversa, sempre tem que haver consenso. Os dois devem falar a mesma linguagem. Então, o que o feminismo defende é justamente que a mulher se sobreponha ao homem, que a mulher imponha a sua vontade e não dependa mais do homem, ou então que ela suplante a tirania do homem ao longo da história, enfim. Mas o que a palavra de Deus defende é que a mulher e o homem permaneçam no mesmo nível, e não que um se sobreponha sobre o outro. Mas aqui está falando de submissão, só que essa submissão é uma submissão de acordo com a vontade de Deus, obviamente, de acordo com o que Deus deseja para o casal como um todo, porque ambos são uma só. A partir do momento que eles se casam, eles se tornam uma só carne. Então, como eles se tornam uma só carne, ambos se tornam importantes no relacionamento. Tanto que o texto aqui continua: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como os seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo e da sua carne e dos seus ossos. Por isso, reforçando aqui o que está lá em Gênesis, o que Jesus também defende: deixará o homem o seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e de sua igreja, porque no caso aqui, assim como Cristo se entregou pela igreja, o marido também tem que se entregar para o seu esposo, o homem tem que se entregar para a mulher. E assim também, vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencia o marido. Então, aqui o segredo é união. O segredo é os dois falarem a mesma linguagem e finalmente temos a certeza de que Deus aprova a união entre um homem e uma mulher. Qualquer outra tentativa de desvirtuar isso é diabólica. Então, se esse vídeo fez diferença na sua vida,
curta esse vídeo, compartilhe nos seus favoritos, no meu canal, que Deus abençoe. Manda esse vídeo para quem precisar ouvi-lo, por mais que essa pessoa não goste, não aceite, mas mande para mim assim. Então depende, se quiser.